E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos retomar o estudo da camada esférica carregada uniformemente com cargas elétricas, para que a gente possa desenvolver nesse início uma expressão matemática que vai nos auxiliar, que vai facilitar a resolução de um exercício que vem na sequência. Observe o quadro. Nele eu ilustro uma camada esférica que possui uma distribuição uniforme e volumétrica de cargas elétricas, de forma que ρ, dada pela razão da carga por unidade de volume, permaneça constante ao longo de toda a sua extensão. A camada esférica uniforme possui raio interno Azinho e uma espessura ΔA. E eu vou envolvê-la com uma superfície gaussiana fechada, esférica S, de raio Rzinho, conforme eu ilustro no quadro. Nosso propósito inicial é o de calcular o campo elétrico gerado por essa camada esférica uniforme em um ponto da superfície gaussiana fechada S. Para fazer isso, eu vou assumir, sem perda de generalidade, que as cargas elétricas são positivas e estão distribuídas uniformemente ao longo de todo o seu volume. Para fazer isso, portanto, eu vou recorrer à lei de Gauss. Conforme sabemos, no estudo da lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico ao longo da superfície gaussiana fechada S é igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana sobre ε0. Assumindo que as cargas elétricas são positivas, conforme vimos em vídeos anteriores, as linhas de campo elétrico são linhas orientadas no sentido de afastamento e, portanto, se eu pegar esse ponto aqui da superfície gaussiana fechada S, vemos que o campo elétrico está orientado nessa direção e sentido. E o versor n, vetor de módulo unitário normal ao elemento de área considerado, está orientado na mesma direção e sentido do campo elétrico, de acordo com a simetria esférica apresentada. Esse paralelismo se repete para todos os pontos da superfície gaussiana fechada S. E isso facilita muito os cálculos, pois o produto escalar do vetor E pelo versor n nos dá o módulo do vetor campo elétrico, que eu vou representar simplesmente por E, vezes o módulo do versor n, que é igual a 1, vezes o cosseno de 0 grau, que é igual a 1. Portanto, esse produto escalar nos dá simplesmente a intensidade do campo elétrico, representada por E, que por simetria é constante em todos os pontos da superfície gaussiana S. Consequentemente, a gente obtém a integral ao longo da superfície gaussiana fechada S de E ds. E isso é igual a 1 sobre ε0 vezes a carga envolvida por ela. A carga envolvida eu vou substituir por ρ vezes o volume, já que ρ permanece constante. Portanto, a carga envolvida é igual à densidade volumétrica ρ vezes o volume da camada esférica uniforme. Esse volume é dado pela área da base 4π vezes o raio Azinho ao quadrado vezes a altura ΔA. Portanto, aqui nós temos a expressão da carga envolvida pela superfície gaussiana fechada S. Muito bem? A intensidade do campo elétrico é constante por simetria, portanto, ele sai da integração. Então, nós temos E vezes a integral dupla de ds, que é justamente a área da superfície gaussiana fechada, dada por 4π Rzinho ao quadrado. E isso é igual, portanto, a ρ sobre ε0 vezes 4π a quadrado ΔA. Eu posso simplificar aqui 4π com 4π e, portanto, a intensidade do campo elétrico, que é função do raio Rzinho, é igual a ρ sobre ε0, que multiplica Azinho sobre R, observe, elevado ao quadrado, vezes essa espessura ΔA. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir do cálculo realizado até aqui.
Por meio dessa expressão, a partir de agora, eu vou substituir o campo elétrico de intensidade E por uma contribuição infinitesimal de E, pelo seguinte fato. A partir de agora, eu vou construir uma distribuição volumétrica e esférica de cargas elétricas a partir da composição de várias camadas esféricas de espessura ΔA centralizadas no ponto O. E, portanto, a contribuição ao campo elétrico total devido a uma camada esférica apenas se transforma em um dE. Sendo assim, eu vou fazer uma leve modificação nessa expressão. E cede seu lugar a uma contribuição infinitesimal dE, que é função de Rzinho. A partir de agora, de forma geral, eu vou assumir que o raio de uma camada esférica qualquer seja igual a x e que a espessura dessa camada esférica seja um ΔX. Portanto, a contribuição infinitesimal dE ao campo total E, gerado em um ponto da superfície gaussiana fechada S, se transforma em ρ sobre ε0, que multiplica, observe o quadro, no lugar de Azinho, eu vou colocar x, então aqui nós temos x sobre Rzinho ao quadrado, e no lugar de ΔA eu coloco um ΔX. Muito bem? Perceba o seguinte. Como ΔX é um infinitesimal, eu vou substituir ΔA aqui por dx. Muito bem? Então observe atentamente as mudanças realizadas na expressão. A partir de tais considerações, eu posso tornar essa expressão ainda mais geral, admitindo o fato de que ρ, a densidade volumétrica de cargas elétricas, pode depender do raio X da camada esférica de análise. Em outras palavras, se você estiver analisando uma camada esférica de menor raio, ela vai apresentar certo valor de ρ. Caso você migre para uma camada esférica mais externa, variando o raio X, ela pode apresentar um novo valor de ρ. Consequentemente, essa expressão fica ainda mais geral quando você leva em consideração o fato de que ρ, a densidade volumétrica de cargas elétricas, pode depender do raio X da camada esférica de análise. A partir dessa expressão, portanto, nós temos condições de calcular o campo elétrico total, a sua intensidade, em um ponto qualquer da superfície gaussiana fechada S pelo método da integração direta. Para fazer isso, basta somar todas as contribuições infinitesimais de E, fazendo a varredura de toda a distribuição esférica e volumétrica de cargas elétricas que você construiu a partir da composição de várias camadas esféricas de espessura dx. Muito bem? Vamos agora entrar no exercício propriamente dito. No item A, nós vamos começar calculando a carga total existente nessa distribuição esférica de cargas elétricas, sabendo que a densidade volumétrica ρ varia com o raio X da seguinte forma. Nós temos um ρ0 vezes a exponencial de menos x sobre A, em que A é uma constante qualquer. Não confunda esse Azinho com o Azinho que eu utilizei no início desse estudo. Nós vamos calcular essa carga elétrica total admitindo que o raio X esteja variando de 0 até o infinito. Portanto, essa distribuição volumétrica de cargas elétricas se estende por todo o espaço. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. A carga total é dada pela integral de volume de ρ dV, em que dV representa o diferencial de volume. Como nós temos simetria esférica, eu vou escrever o volume dV em coordenadas esféricas. Portanto, nós vamos obter que a carga total é a integral de volume de ρ em função de x, que é ρ0 exponencial de menos x sobre A, vezes o volume. Em coordenadas esféricas, conforme vimos em vídeos anteriores, nós vamos obter o raio ao quadrado vezes o seno de θ dθ
dφ. Aqui nós temos a área em coordenadas esféricas e, portanto, para obter o volume, basta multiplicar por dx, o que seria equivalente ao dr. Muito bem, na minha nomenclatura. Portanto, a carga total Q fica dada por... Então, nós temos uma integral na variável φ. Então, em φ, o ângulo vai variar de 0 a 2π. Temos uma integral na variável θ. Na variável θ, nós vamos de 0 a π. Então, nós temos a integral do seno de θ em relação a θ de 0 a π. E na variável radial, que eu representei por x, nós temos a integral de 0 a infinito de ρ0 vezes x ao quadrado vezes a exponencial de menos x sobre a em relação a x. Aqui, cumpre destacar que θ é o ângulo formado em relação ao eixo z e φ é o ângulo no plano xy formado em relação ao eixo x. Portanto, para fazer a varredura de toda a distribuição volumétrica de cargas elétricas, dessa distribuição esférica, eu tenho que variar φ de 0 a 2π e θ de 0 a π para que eu possa fazer toda essa varredura. E na direção radial, eu vou de 0 até infinito, conforme o exercício solicita. Para efetuar agora esse cálculo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, a partir da expressão obtida, portanto, vemos que a carga total é igual a integral na variável φ de 0 a 2π pelo teorema fundamental do cálculo é 2π. Agora, a integral do seno de θ em relação a θ é o negativo do cosseno de θ. Observe que, ao derivar o cosseno de θ, você obtém menos o seno de θ. Pela regra de sinal, você recupera seno de θ como deve ser. Então, aqui nós vamos de 0 a π. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos menos o cosseno de π, menos com esse menos mais o cosseno em 0 grau. Perceba que o cosseno de π é menos 1, portanto, este termo nos dá 1 positivo, mais o cosseno de 0 grau, que é igual a 1. Portanto, 2π vezes 2. Tudo isso multiplicando essa integral. Como ρ0 é uma constante, eu posso retirar ρ0 do integrando e a gente obtém a integral de 0 a infinito de x ao quadrado vezes a exponencial de menos x sobre a em relação a x. Para resolver agora essa integral, eu vou recorrer ao método da integração por partes. Esse método nos diz que, então vamos lá, a integral da função f de x, g' de x em relação a x é igual à função f de x, que multiplica g de x menos a integral de f' de x agora, observe a diferença, vezes g de x em relação a x. A partir de agora, nós devemos encaixar corretamente essas duas funções no integrando dessa integral para que a gente possa resolver mais facilmente. Note o seguinte, eu vou admitir que f de x é x ao quadrado, portanto, eu quero calcular a integral de x elevado ao quadrado vezes a exponencial de menos x sobre a em relação a x. Portanto, vamos seguir essa expressão. Perceba que f de x não se altera, logo a gente obtém x quadrado. Muito bem? Vezes g de x. Se g' de x é a exponencial de menos x sobre a, g de x representa a integral da exponencial de menos x sobre a. A integral da exponencial de menos x sobre a é a própria exponencial. Então, nós temos aqui a exponencial de menos x sobre a, que multiplica menos azinho. Muito bem? Se você quiser comprovar o resultado, basta tomar a derivada dessa função. Perceba que a derivada da exponencial de menos x sobre a é ela mesma
vezes a derivada do expoente em relação a x. A derivada do expoente em relação a x é menos 1 sobre a. Só que tudo isso vai multiplicar menos a. Perceba que eu simplifico menos a com menos 1 sobre a e eu acabo recuperando a função original. Muito bem? Portanto, já aplicando aqui a regrinha de sinal, nós temos menos a vezes x ao quadrado vezes a exponencial de menos x sobre a. Muito bem? Agora, menos. A integral de f' de x vezes g de x em relação a x. Se f de x é x ao quadrado, f' de x é 2x. E g de x a gente acabou de determinar, é a integral da exponencial de menos x sobre a, que é a exponencial de menos x sobre a vezes menos a. Portanto, eu já tenho o integrando dessa integral. Perceba que menos 2a é uma constante, eu posso retirar da integração e, portanto, pela regra de sinal nós temos mais 2a vezes a integral de x vezes a exponencial de menos x sobre a em relação a x. Muito bem? Então, observe no quadro o resultado obtido até aqui a partir dos cálculos realizados. Muito bem? Vamos agora resolver essa integral. Mais uma vez eu vou recorrer a essa expressão. Então, continuando aqui embaixo. Então, agora nós temos a integral de x vezes a exponencial de menos x sobre a em relação a x. Então, perceba que f de x é igual a x, portanto, eu vou preservá-la, vezes g' de x é a exponencial de menos x sobre a, portanto, g de x é a integral dessa função, que nós já calculamos, então, menos a vezes a exponencial de menos x sobre a. Muito bem. Agora, nós temos aqui menos f' de x. Se f de x é igual a x, f' de x é igual a 1. Portanto, esse termo não interfere no produto. Então, nós temos o negativo da integral de g de x dx. Perceba o seguinte. G de x é menos a vezes a exponencial de menos x sobre a. Menos a é uma constante, eu posso retirar da integração aplicando a regra de sinal. Então, vai ficar mais a vezes a integral da exponencial de menos x sobre a em relação a x. Eu reforço, já que f' de x é igual a 1, pois f de x é igual a x. Muito bem? Bom, essa integral a gente já sabe resolver. Só para constar, nós temos aqui a exponencial de menos x sobre a, que multiplica menos a. Portanto, pela regra de sinal, a gente vai obter aqui menos azinho elevado ao quadrado vezes a exponencial de menos x sobre a. Muito bem? Vamos agora combinar esses dois resultados. Perceba o seguinte. Nós temos aqui uma distributiva pela frente. Note que a carga total vai ficar. Então, aqui nós temos 4π vezes ρ0, que multiplica o resultado dessa integral. Essa integral se encontra aqui. Então, nós temos 4π ρ0 multiplicando menos a x² exponencial de menos x sobre a mais, observe agora, 2a que multiplica o resultado dessa integral. Então, eu vou fazer a distributiva nesses dois termos. 2a multiplicando esse termo nos dá menos 2a² x exponencial de menos x sobre a, fazendo a distributiva menos 2a ao cubo exponencial de menos x sobre a. Muito bem? Então, observe o resultado obtido e agora eu vou aplicar os limites de integração. Nós temos este resultado
indo de 0 a infinito. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida a partir de toda a análise realizada. Bom, vamos agora finalizar o cálculo. A carga total, portanto, é igual a 4π rho zero, que vai multiplicar. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos este termo quando o x explode para infinito, menos este mesmo termo quando x é igual a zero. Portanto, admitindo que x explodiu para infinito. Perceba o seguinte, a exponencial de menos x sobre a é 1 sobre a exponencial de x sobre a. Se x vai para infinito, esse termo domina. Consequentemente, se esse termo domina, o resultado aqui vai para zero, já que 1 sobre um número infinitamente grande vai para zero. Consequentemente, este termo vai para zero, este termo vai para zero e este termo vai para zero. O raciocínio é o mesmo, portanto, nós temos zero menos. Isso vai acarretar uma soma em todos os termos, pela regra de sinal. Então, 0 mais. Agora, note o seguinte. Se x é igual a zero, eu vou zerar este termo e este termo. Agora, este termo, quando x é igual a zero, ele é igual a 2a ao cubo, porque a exponencial de zero é 1. Portanto, nós temos 0 mais 2a ao cubo, ou seja, 2a ao cubo. Consequentemente, a carga dessa distribuição volumétrica e esférica de cargas elétricas, de acordo com as condições do enunciado, é igual a 8 vezes π rho zero vezes azinho elevado ao cubo. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Para finalizar o exercício, vamos para o item B. O item B pede para nós calcularmos a intensidade total do campo elétrico gerado por essa composição de camadas esféricas centralizadas em O, em um ponto qualquer da superfície gaussiana esférica fechada S de raio Rzinho. Perceba que a nossa análise não se estende agora a todo o espaço. O raio X no item B, ele vai variar de 0 a Rzinho e, portanto, Rzinho permanece fixo em nossos cálculos. Rzinho é uma constante nessa expressão. Portanto, para obter a intensidade total do campo elétrico E em um ponto qualquer da superfície S, eu vou somar todas as contribuições infinitesimais de E, fazendo a varredura de toda a distribuição volumétrica esférica de cargas elétricas. Portanto, E é igual. Então perceba o seguinte, como Rzinho é uma constante, Rzinho permanece fixo, eu posso retirá-lo da integração. Então nós vamos obter 1 sobre ε0 Rzinho ao quadrado. Vou retirar esse termo da integração. Como ρ em função de x carrega ρ0, que também é uma constante, eu vou retirá-lo da integração. Então nós temos ρ0 sobre ε0 Rzinho ao quadrado. Agora sim, a integral de 0 até Rzinho, lembre-se que o raio X varia de 0 a Rzinho, do seguinte termo. Então nós temos agora x ao quadrado vezes a exponencial de menos x sobre a em relação a x. Não esqueci de nenhum termo? Muito bem. Perceba que o resultado dessa integral se encontra aqui no item A. Observe, ó, o resultado dessa integral aqui se encontra. Portanto, basta aplicar os limites de integração. Então, E vai ser igual a ρ0 sobre ε0 Rzinho ao quadrado, que multiplica o resultado dessa integral, que aqui se encontra, é o termo entre colchetes, de 0 a Rzinho. Portanto, agora eu vou de 0 até Rzinho, já aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então, nós temos menos Azinho R quadrado exponencial de menos Rzinho sobre A
menos 2a² rzinho exponencial de menos rzinho sobre a menos, agora, 2azinho ao cubo exponencial de menos rzinho sobre a. Muito bem. Então, este é o primeiro termo. Eu apliquei o resultado da integral quando x é igual a rzinho. O meu limite de integração superior agora é rzinho e não mais infinito. Então, agora eu vou fazer menos esse mesmo termo quando x é igual a zero. Então, eu vou zerar este termo, vou zerar este termo e eu vou ficar apenas com menos 2a ao cubo, pois a exponencial de 0 é 1. Então, menos 2a ao cubo acaba repercutindo aqui em uma soma. Então, mais 2a elevado ao cubo. Muito bem? Bom, vamos ver como a gente pode melhorar um pouco mais essa expressão. Eu vou colocar em evidência azinho e vou passar 1 sobre r² multiplicando todos os termos. Portanto, a intensidade do campo elétrico ficou, colocando azinho em evidência, ρ0 vezes azinho sobre ε0, que multiplica. Muito bem? Se eu coloquei azinho em evidência, fica 2a². Então, 2a² dividido por rzinho ao quadrado, pois eu reforço 1 sobre rzinho ao quadrado, eu vou passar multiplicando. Muito bem? Agora, nós temos aqui menos. Vou colocar a exponencial de menos rzinho sobre a em evidência. Então, exponencial de menos rzinho sobre a, que multiplica. Esse termo eu já analisei. Então, agora nós temos azinho eu coloquei em evidência, logo eu fico aqui com r² dividido por r². Lembre-se que 1 sobre r² vai multiplicando. Então aqui aparece o número 1 mais. Coloquei a exponencial em evidência, coloquei azinho em evidência, então aqui ficou apenas 2ar dividido por r². Portanto, mais 2a sobre r mais. Coloquei exponencial em evidência e azinho em evidência. Então, aqui eu tenho 2a² dividido por r². Então, mais 2a² dividido por r². Muito bem? Observe no quadro, enfim, o resultado obtido a partir de todos os cálculos realizados. Então, aqui nós temos a resposta do item A e aqui a resposta do item B. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.